Então Bolsonaro foi pra cima do Pablo Marçal, cara. E vamos ver nesse vídeo aqui o que o Bolsonaro falou. E é o seguinte, cara. Se você é de esquerda, você não vai concordar com nada que eu for falar aqui. Beleza? Tá tudo certo, tá tudo bem. É a sua ideologia. Se você for bolsonarista, aí eu não sei, cara. Porque você tem que rever os conceitos se você é de direita ou se você é bolsonarista. Se você for de direita, você vai ponderar aí as situações. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. E aí eu vou fazer os meus comentários aqui. Olá, amigos de São Paulo, capital. Tenho rodado por todo o Brasil, ajudando na campanha de pessoas que se identificam conosco. Se identificam com o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. De Imperatriz, partirei para Santa Catarina. Pronto, eu já vou começar parando aqui, cara. É o seguinte, olha o que o Bolsonaro falou. Que ele vem apoiando campanhas de pessoas que se identificam conosco. Quem que o Bolsonaro está apoiando na Prefeitura de São Paulo? Ele está apoiando o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes não tem identificação nenhuma com a direita. Nenhuma das pautas de direita, o Ricardo Nunes é a favor. Ele é o cara que apoiou o lockdown. Ele é o cara que... Se você é de esquerda e não concorda com isso, cara, tá tudo bem, tá? Mas quem é de direita não apoiava o lockdown. Quem era de direita não apoiava a obrigatoriedade de tomar agulhada. E o Ricardo Nunes foi a favor de tudo isso. De lockdown, a favor da obrigatoriedade da agulhação, né? Vou usar umas palavras aqui para não ter problema aí com o YouTube. Então, cara, o Bolsonaro tá falando aqui que apoia campanhas de pessoas que têm ali as mesmas posições. Já aí ele já cai em contradição que o Ricardo Nunes não tem essas mesmas posições, tá? Vamos continuar aqui. Mas, nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, dois candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais. O que o Bolsonaro tá falando aqui agora, cara? Ele tá falando da situação lá do Pablo Marçal com o da Atena, né? A cadeirada que o Pablo Marçal levou. E aqui, cara, já começa ali a situação... Como é que eu posso dizer? O Bolsonaro meio que com ciúminho, né? Porque ele fala aqui de provocações vil, não sei o que e tal. Tipo, querendo passar pano pro que o Datena fez. Ele falou que ele discorda, que ele condena a cadeirada, mas também condena as provocações vil. Aí eu pergunto pro Bolsonaro, quando ele falou que ia dar metralhada na petralhada, era uma provocação vil? Quando o Bolsonaro falou que ele... Quando ele estava no debate contra o Lula e ele ficava lá provocando o Lula, era provocação vil? Se o Lula tivesse dado uma cadeirada nele, então estava tudo certo? Ou será que a provocação vil depende de quem estiver provocando? Aí ele está agindo de acordo com as pessoas que ele mesmo reprova, que são as pessoas de esquerda, né? Então, cara, se você é bolsonarista, reveja aí os seus conceitos, tá? Agora, se você é de direita, você vai estar entendendo o que eu estou falando aqui. Tem a diferença de bolsonarista e tem a diferença de eleitor de direita. Qual é a diferença do bolsonarista e do eleitor de direita? O eleitor de direita, ele não vai votar no candidato que o Bolsonaro está apoiando só porque é o Bolsonaro. Já o bolsonarista, ele vai fazer tudo que o Bolsonaro está falando. Ah, o Bolsonaro está falando, eu confio no capitão. Eu confio no Bolsonaro, eu vou fazer tudo que ele tá falando, que ele sabe onde é que ele tá mandando a gente. Cara, não cai nessa, velho. Não cai nessa. Se você é um eleitor de direita, você tem que ser de acordo com as suas convicções. Não pelo que o Bolsonaro tá falando, pelo que os candidatos de direita estão falando, a família Bolsonaro tá falando. Porque eles não são donos da razão. E com relação à Prefeitura de São Paulo, eles estão completamente fora de si, cara. E eles mostraram uma posição que vai totalmente contra o que a direita pensa, tá? Então vamos continuar aqui. E comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei em setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia quem estava provocando. Olha isso aqui, cara. Que ridículo que o Bolsonaro tá fazendo.
Ele tá falando que o Pablo Marçal levou a cadeirada e depois ele foi comparar a cadeirada com a facada que ele levou e com o tiro que o Trump levou. Mentira, o Pablo Marçal não comparou. O que o Pablo Marçal disse? O Pablo Marçal disse que é interessante, palavras do Pablo Marçal, é interessante que só os candidatos de direita que levam a violência, né? Só eles que são confrontados com violência. Aí ele citou o Bolsonaro que levou a facada e citou o Trump que levou o tiro e agora ele que levou a cadeirada. Aí ele disse, interessante que só os candidatos de direita que sofrem essas consequências. Os de esquerda não sofrem nada. Aí ele completa dizendo que se ele tivesse dado uma cadeirada no Datena, a situação seria totalmente diferente. Ele estaria preso e estaria aí a mídia batendo em cima dele direto, como de fato seria, né? Então o Bolsonaro aqui está usando uma mentira com relação ao que foi feito, ao que o Pablo Marçal fez. E ele está agindo aqui com ciúme, cara. Aquele ciúme aquela situação chata de... Sabe aquele amigo que você conta ali uma mazela sua? Você tá passando por um problema, aí você chega pro seu amigo e diz, cara, eu tô passando por isso e tal. Aí aquele amigo, ao invés de ouvir o problema que você tá passando e tentar lhe confortar, o que ele faz? Ele vai contar um problema dele maior do que o seu, porque ele tem que estar sempre pior do que você. Ele tem que ser melhor do que você, o problema dele tem que ser maior do que o seu. É isso aqui que o Bolsonaro tá fazendo, cara. Não, meu problema é maior do que o seu. Lógico, claro, que os efeitos que ele teve da facada que ele levou, que até hoje ele sofre por causa disso, mas não é uma situação para ele querer comparar e fazer ali uma balança entre o que aconteceu com o Pablo Marçal e o que aconteceu com ele, até porque se a cadeirada que o Pablo Marçal levou fosse na nuca ou na cabeça, tinha ido de base do mesmo jeito, né? Ele então, viu aqui à tua frente um possível agressor, foi o que aconteceu, lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perfurou o intestino. Eu vou pular aqui, cara, senão isso aqui vai ficar muito longo. E eu vou pular aqui para uma parte que eu acho interessante aqui. Muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil, cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade quem você vai botar nessa cadeira para governar a cidade. Eu apelo a vocês, votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês. Não entre na pilha de provocações. Olha isso que ele falou aqui. Nós podemos votar e errar. Beleza. Mas quando a gente vota sabendo que vai errar, aí é outro problema. Então ele está querendo dizer que o voto certo é o Ricardo Nunes, é o que ele vai falar no final aqui, que eu vou já mostrar para você. O voto certo é o Ricardo Nunes, que todo mundo já sabe o que é, todo mundo sabe que ele é de esquerda, todo mundo sabe que as agendas de esquerda ele concorda com tudo. E ele é o voto certo. Aí tá aí, o cara que a gente elegeu como presidente, como representante da direita. Muitos, que eu acho que eu fico de cara, sabe o que é que eu fico de cara? É com muitos criadores de conteúdo de direita, eles ficam medindo ali a palavra para falar, para criticar o que o Bolsonaro tá fazendo, né? Desde do início da campanha do Pablo Marçal, lá na prefeitura de São Paulo, que o Bolsonaro e a família Bolsonaro vem batendo no Pablo Marçal. Inclusive o Silas Malafaia, que é um dos maiores conselheiros do Bolsonaro, vem batendo de frente com o Pablo Marçal direto também. Pessoas que se dizem representantes da direita, dizendo que batendo de frente com o Pablo Marçal. Inclusive o Silas Malafaia aqui, eu vou fazer outro vídeo só falando sobre ele. O Silas Malafaia aqui já apoiou o Lula também, e ele se diz o maior representante evangélico da direita, sou eu, Silas Malafaia. Então, cara, esses caras vêm batendo no Pablo Marçal. Então, cara, muitos criadores de conteúdo de direita, eles ficam ali com medinho de falar a real, né? Não, o que vocês acham, não sei o que e tal. Cara, o que o Bolsonaro tá fazendo, ele tá agindo como traidor. Desculpa ser sincero com você que é bolsonarista, mas ele tá agindo como traidor, cara. Ah, não, mas ele deve ter ali
algum acordo, não sei o que, ele deve ter os motivos dele pra estar fazendo isso. Cara, não cai nessa, velho. Não cai nessa. Ah, mas ele tem os motivos dele. Só o fato de ele ter um motivo, ele já tá atraindo aquilo que a gente confiou. Por que a gente botou o Bolsonaro na presidência? A gente botou o Bolsonaro na presidência porque a gente acreditou que ele era um cara antissistema. Ele era um cara que estava ali fora para querer lutar contra o sistema, que foi o que ele mostrou que ia fazer e depois não foi bem assim, né? Fez muita coisa interessante, mas teve coisas que ele deixou a desejar, que é papo para outro vídeo. Mas a gente acreditou que ele era um cara antissistema. E o que ele está fazendo aqui agora, ele está sendo totalmente do sistema. Ele está ali sendo totalmente ali conivente com o sistema. E aí, cara, para mim isso é um ato de traição, tá? Traição contra os princípios dos eleitores de direita. E aí apareceu o Pablo Marçal e eles, o Bolsonaro e a família Bolsonaro, inclusive o Silas Malafaia, que não é da família, mas se acha conselheiro do Bolsonaro, eles têm ciúmes desse crescimento que o Pablo Marçal teve, cara. Essa é a real. E eles estão com medo de quê? Do Pablo Marçal sozinho vencer essas eleições sem ter padrinho político, que quem é de direita achava que esse padrinho político poderia ser o Bolsonaro, mas não aconteceu. Ele foi ser padrinho político do Nunes, então o Pablo Marçal tá sem apoio político, tá sem coligação nenhuma, o cara tá praticamente sozinho aí, lutando contra o sistema, né? Fazendo aquilo que a gente achou que o Bolsonaro ia fazer. Pablo Marçal ganhando essas eleições, ele vai continuar assim? Aí é uma incógnita, a gente não consegue decifrar. Mas dos candidatos que estão aí, é o único que está sendo antissistema. E vamos ver se ele ganhar, se ele vai se manter assim. Se não se manter, aí já é papo para outra coisa, né? Vou botar o final aqui da conversa do Bolsonaro só para a gente ver o que ele terminou dizendo. E eu deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida. Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice, Melo Araújo. Pronto, isso aqui, cara. E aí ele termina dizendo o quê? Que ele vai deixar claro, se ele fosse eleitor de São Paulo, ele votaria na reeleição do Ricardo Nunes, que não fez nada em São Paulo e ninguém lá em São Paulo quer ele, tá? O que acontece, cara? Pra mim já encerrar esse vídeo aqui. O que acontece? Bolsonaro tá com o sistema, os filhos dele tá com o sistema, estão contra o Pablo Marçal porque tem aquele ciúminho do Pablo Marçal ficar maior do que eles, e aí você vê que eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com os seus princípios, que eles diziam que tinham, né? Não estão preocupados com os princípios, não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com as pautas de direita. O que eles estão preocupados é simplesmente com o poder, cara. Tá, isso aqui tá claro. Se você ainda não entendeu isso, me desculpa, mas tá claro isso aqui. Então, cara, para encerrar esse vídeo aqui, Bolsonaro foi para cima do Pablo Marçal e ele só mostrou uma coisa. Aí tem gente que vai poder dizer, né? Não, mas o Pablo Marçal dividiu a direita. Não foi o Pablo Marçal que dividiu a direita. Se é que realmente existia essa direita mesmo, né? Porque o maior representante da direita era o Bolsonaro. E ele está totalmente do lado esquerdo agora. Se tiver um segundo turno entre Nunes e Pablo Marçal, com certeza, eu não tenho nem dúvida que o Boulos, a Tabata, o Datena, toda essa galera aí vai apoiar quem? Vai apoiar o Nunes. Mesmo candidato que o Bolsonaro vai estar apoiando. E aí? Fica descaradamente, fica na cara que lado ele está. Sinto muito te falar aqui a sinceridade, tá? Mas é isso aí, cara. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!